Diversos vazamentos de RTX 5090 e 5080 estão chegando à superfície do nosso conhecimento, pelo que no vídeo de hoje eu não quero simplesmente falar sobre as especificações dessas placas, que inclusive foram vazadas por um leaker extremamente gabaritado e que já demonstrou ter uma reputação respeitável, pelo que a gente vai não apenas analisar como que uma geração de VGAs pode ser superior à outra, né? Quais critérios, quais quesitos determinam isso? Como também a gente vai analisar como que 5090 se compara a 5080 e também como essas duas se comparam à geração atual de placas de vídeo em termos de performance, que isso aí já dá para inferir com alguns pequenos chutes embasados. Mas não apenas isso, pessoal. Nós vamos falar também sobre o atraso de Blackwell em servidores de inteligência artificial e como isso pode acarretar a nossa vida aqui no mercado gamer, mas também a estratégia da NVIDIA de pegar essas VGAs, como que ela se compara em preço, performance às VGAs atuais, como que ela pode usar isso em relação à inteligência artificial ou mundo gamer ou mundo intermediário aí, como que as RTX 5080, que supostamente podem ter 16 ou 24 GB de memória de vídeo, vão se comportar em relação a esse mercado de inteligência artificial. Tudo isso no vídeo de hoje, muito bem detalhado, mas claro, depois do recado dos nossos patrocinadores. gvgmol.com, esse é o site confiável e seguro para você comprar as suas chaves de Windows 11, Windows 10 e pacote Office. Você pode optar pelo Windows 11 Pro por R$ 124 usando o cupom PCF25 ou ir no Windows 10 que é mais barato, sai por R$ 86 usando o mesmo PCF25 e fazer aquele upgrade para o Windows 11 gratuitamente. Sem esquecer também que o pacote Office sai por R$ 255 e o cupom do PCFX também vai. Eu recomendo para vocês que usem os links que estão aqui na descrição para vocês entrarem na GVG Mall e fazerem a festa, não tendo mais aquelas limitações chatas de quem não ativa o seu Windows e não tem um Windows original. Antes de a gente entrar em especificações propriamente dita, a gente precisa entender o que define que uma nova geração vá necessariamente ser melhor que a anterior. É lógico que a gente não pode entrar em detalhes técnicos de tecnologias, então eu não sei se o novo DLSS vai ser melhor, se o Super Resolution vai ser melhor, se o Frame Generation vai ser melhor. Eu tenho palpites, já os coloquei em um vídeo em separado, vou deixar o link na descrição para quem tiver curiosidade. Entretanto, o que é importante que a gente destaque é, tecnicamente, o chip que vem dentro da VGA e o subsistema de memória que está nela, automaticamente vai ser melhor do que o anterior. Por quê? Em diversas frontes, isso pode ser melhorado. Quando a gente fala em VGA, que é como se fosse um motor de um liquidificador, então você tem um motorzinho do liquidificador e você tem, né, o copo. Esse copo seria o sistema de memória. Não adianta você ter um motor muito rápido e um copinho pequeno. Você não vai conseguir colocar uma quantidade de dados para serem triturados por esse motor, porque você vai ter um gargalo. Da mesma forma, se você tem um copo muito grande e um motor muito fraco, também não adianta. E é isso que eu tento explicar para a grande maioria das pessoas, quer dizer assim, não adianta uma 4060 ter 16 gigas, não adianta uma 4090 ter 200 gigas de memória. Elas têm que ter um dimensionamento entre o copo do liquidificador e o seu motor. E aí, quando a gente fala mais tecnicamente, se a gente pegar, por exemplo, uma 4090, ela é uma VGA que tem uma quantidade de núcleos, cores. Essa quantidade de núcleos, se você aumentar ou diminuir, você vai ter um aumento ou diminuição da performance. Cada núcleo desse vai trabalhar uma velocidade, que é o clock, a frequência. Essa frequência, se for aumentada ou diminuída, vai efetivamente aumentar ou diminuir performance. E não apenas velocidade, como quantidade de núcleos, mas também como cada operação demora para ser feita. Então, se uma operação é mais rápida porque matematicamente ela está melhor reduzida, melhor resolvida, significa que nós temos uma instrução por ciclo melhorada. Então, nesses três quesitos, uma VGA pode melhorar. Tudo isso sendo trabalhado em conjunto vai fazer com que ela seja mais rápida. Mas isso tudo é só um motor, tá? É claro que o processo de fabricação pode torná-la mais econômica, mais eficiente, vai trazer os transistores para mais perto. Esse espaço sendo encurtado, a velocidade aumenta, o consumo de energia diminui, a temperatura diminui, o power target pode aumentar, então tudo isso influencia. Mas isso ainda é em termos de triturador, de motor, de VGA de chip do próprio processador do processador gráfico. Quando a gente já fala do banco de memória ou do copo do liquidificador, aí a gente já está falando de outra coisa, que é VRAM.
Verran, não apenas a capacidade importa, ou seja, não importa se são 8, 12, 16, 32 GB, não é necessariamente só isso que importa. Isso é uma parte. Não adianta você ter pouco, não adianta você ter muito. Você tem que ter um dimensionamento. Quando a gente fala de capacidade plena, tá dando tranquilo, ela precisa também de um clock, de uma velocidade, também precisa de uma latência, ou seja, quanto de latência a gente consegue nessa nova memória. Também a gente vai falar sobre bus interface, ou seja, quantos bancos de memória são possíveis de se colocar. E esse bus interface, quanto maior e maior a velocidade desse clock, maior é a taxa de transferência final. Porque não adianta você ter um banco grande, mas ele não consegue ser armazenado, ele não consegue ter uma quantidade específica de dados lá dentro rápido o suficiente para que esse triturador consiga ser usado em 100%. Então, no fim das contas, tem que haver uma sincronia entre o quão a VGA, o chip gráfico, consegue de IPC, de clock, de velocidade de uma maneira geral, para triturar os dados naquela quantidade, naquela velocidade e naquele tempo de latência. Tudo isso precisa proporcionalmente ter uma equivalência. E aí, com base nessa equivalência, que a gente consegue perceber se essa nova geração vai ter ganhos muito grandes, muito pequenos, ou vai ser algo muito semelhante. E aí, agora a gente vai trabalhar em cima das especificações. Eu quero trabalhar inicialmente com a 5080, para que a gente consiga ter uma percepção do quanto de IPC a NVIDIA provavelmente está falando aqui. Se a gente for olhar as especificações dela em VGA, com relação a 4080, a gente vai ter, olha lá, nós vamos sair de 9.728 CUDA-cores da 4080 para 10.754 na 5080. Isso segundo os rumores. Estamos falando de um ganho ali de mais ou menos 10% do número de núcleos. E aí, ora, se a gente mantiver o IPC, se a gente mantiver o clock, se a gente mantiver tudo e acrescentar 10% mais núcleos numa 4080, ela deve render ali, em média, 10% a mais. Se a gente aumentar o IPC da 4080, porque normalmente é o que os caras fazem, eles melhoram as instruções, eles melhoram a matemática dentro do próprio processador para que ele consiga fazer mais coisas no mesmo ciclo. Se a gente melhorar de 10% que seja, a gente já vai ter um ganho maior do que meramente 10%. E se no clock, por conta do novo processo de fabricação, melhorar ali 10% também, no acumulado, nós vamos ter 33% de aumento de desempenho, provavelmente. O que seria, francamente, algo extremamente plausível. Por que eu digo isso para vocês? Por conta do ganho de eficiência. O Power Target, que é o limitador de potência elétrica dessa nova placa, é 20% maior. Ela sai de 320 watts para 400 watts. 80 watts de diferença, 20% a mais de poder térmico, não, como é? De poder energético liberado. Só que aí, se você liberasse 20%, normalmente você ganharia menos até do que 20% de performance, mas aí é o ganho de eficiência. Então você vai ter 30, 33% de ganho de performance para 20% de aumento de power target, que não necessariamente significa que vai ser o consumo dela. E para corroborar isso que eu estou falando, se a gente for pegar o subsistema de memória da 5080, nós vamos sair de uma memória que mantém os 256 bits de bus interface, então não há uma aceleração meramente por colocar mais bancos, os bancos são os mesmos. Porém, nós vamos sair de uma memória de especificações de 22.4 gigabits por segundo para 28 gigabits por segundo GDDR7. Por nós estarmos aqui falando de 24% de aumento de velocidade e, ao mesmo tempo, mantendo o bus interface, a taxa de transferência vai ter um aumento semelhante. Nós vamos ganhar aí 20 e poucos por cento de aumento de taxa de transferência, saindo dos 717 GB por segundo para 898 GB por segundo. E aí deve entrar também uma melhoria de latência, uma melhoria na forma como funciona, uma melhoria na eficiência energética e, por conta disso, não vai ser meramente 24%. Até porque a 4080 com 22.4 gigabits por segundo já está com uma memória um pouquinho acima do que ela poderia. Então, quando a gente aumenta a performance do chip e a GDDR que ela tinha já era um pouquinho acima, ela vai conseguir acompanhar esses 33% que eu estou chutando aqui para 5080.
33% de ganho de performance numa 5080 significa que ela vai ser 33% mais rápida do que a 4090 e um pouquinho mais rápido do que a 4090, porém consumindo 50 watts menos, ou seja, ela vai ser mais eficiente e semelhante em termos de performance. O preço dela deve ser o da 4080, 1.200 e tantos dólares, 1.200 dólares, contra uma 4090 que custa hoje 1.500, 1.599 dólares, às vezes você encontra por 2.000 dólares. Isso aí, apesar de parecer um negócio, pô, que puta, né, puta negócio da Nvidia baixar aí uma placa que rende hoje a 1.500 dólares, vai render a 1.200 dólares, pô, legal. Mas, cara, normalmente, esse tipo de chip de 10.000, de 10.000 cores, que seria metade mais ou menos do chip full, que seria o da 5090, mas ela ainda não tá no chip full, a 5090, a 5080 tá no chip full GB203, isso seria uma 5070. Não só pelo buzz interface, pela quantidade de núcleos e pela performance, equivalente à top de linha da geração anterior. Então, uma 3070 era igual a uma 2080 Ti, uma 2070 era igual a uma 1080 Ti, uma 1070 era igual a uma 980 Ti. Era isso que era esperado, normalmente esperado. Na série 40, isso não foi respeitado, infelizmente, e pelo que me parece, também não vai ser respeitado na série 50, o que é uma péssima notícia, mas pelo menos a gente ainda tem alguma esperança aí de ter ganhos relativamente bons de performance. Movendo-se para a 5090, o que a gente vai encontrar? Já é outra história. Nós não estamos falando de 10% de aumento na quantidade de CUDA cores. Estamos falando em 33% de aumento de CUDA cores. Nós não estamos falando de um aumento de 25% na velocidade de memória. Já vai ser maior, porque as 4090 eram 21 gigabits por segundo em vez de 22.4. Nós estamos falando de 33% de aumento na velocidade de memória. Nós também estamos falando de 33% de aumento do bus interface. A 5090 vai ter 512 bits contra 384 bits da 4090. É um bus interface absolutamente inédito que vai permitir memórias, né, em termos de capacidade, de 32 gigas, cara. Dá até para colocar 48. E aí a gente vai entrar em uma outra discussão depois sobre esses 48, 32 ou 2416 da 5080. Quando a gente fala de 5090, baseando aí em 33% de ganho de núcleos, mais 10% de IPC, mais 10% de clock, que foi o que eu chutei para a nossa querida RTX 5080, o número que a gente chega de ganho de performance na 5090 é o seguinte: 61% de aumento de desempenho. Se você for considerar também que a taxa de transferência da 5090 tem um aumento, considerando que nós vamos sair de 1.008 GB por segundo para 1.692 GB por segundo, nós estamos falando de 70% de aumento, eu chuto que nós vamos ficar com uma placa entre 60% e 70% mais rápida do que uma 4090, que já é uma placa muito rápida. O que isso quer dizer? Que nós vamos sair de uma placa já muito, muito forte, ganhar 60% a 70%, ter mais memória, ter um power target 33% maior, ou seja, ela vai ser mais eficiente energeticamente, porque por mais que ela tenha um power target maior, ela vai ter muito mais performance do que esse ganho de potencial elétrico que ela está exigindo, e não necessariamente ela vai exigir tudo isso. Então, a 5090 é um baita salto. A questão é, qual vai ser a precificação disso? Eu até imagino que a Nvidia vá conseguir manter um preço relativamente bom na 5080. Então, a julgar pelo que a Sony tem feito, né, um PS5 Pro com preço absurdo, eu acho que a Nvidia vai manter os preços absurdos. Entretanto, ainda vai estar dentro do que ela já pratica. Já a 5090, vindo com 512 bits, vindo com 600 watts de TDP, vindo com 32 GB de memória, GDDR7, tudo do bom e do melhor, tendo aquela desculpa da inteligência artificial ser uma placa de inteligência artificial, eu não acho que ela vai ficar na casa dos 1.599, eu acho que ela vai para casa dos 2.000 dólares. Para quem, como no vídeo que eu fiz anteriormente, vendeu a 4090 ou quer manter a 4090 ou quer comprar uma 4090, lembre, a 5080 deve ficar muito semelhante à 4090, custando menos, consumindo menos, tendo novas tecnologias, tendo novos apelos, na hora de revender vai ser muito mais fácil. Eu não compraria a 4090 agora. Se a 5090 vier pelo mesmo preço da 4090, aí que eu não compraria mesmo, porque a diferença vai ser muito grande.
A vantagem para a NVIDIA é que, além deles poderem dizer, como eles dizem hoje, da 4090, não, essa placa ela tem que ser cara, porque o pessoal da inteligência artificial fica procurando essa placa, fica caçando ela, tarará, mentira. Eu não conheço ninguém que comprou a 4090 para usar inteligência artificial, a não ser a galera da China, e isso assim, por fora, por conta do bloqueio do ban dos Estados Unidos com relação ao mercado chinês e essas placas. Mas, cara, a galera aqui no Brasil, pelo menos, não compra essa placa para usar inteligência artificial. Nunca vi isso. Então, a NVIDIA vai usar essa desculpa, vai dizer assim, não, a 4090, 5090, desculpa, tem 32 GB e por conta disso vende muito, o pessoal é tudo papo furado, mas vai cobrar caro por isso. A questão é que isso pode afetar a 5080. Se a NVIDIA lançar uma 5080 16 GB com GDDR7, 2 GB cada, 16 GB, uma placa normal, mesmo bus, mesma quantidade, mesma capacidade de memória da 4080, algo absolutamente normal, não vai ser nada que ela diga assim, olha, isso é muito bom para inteligência artificial, porque 16 GB hoje você tem numa 6900 XT, você tem numa 6900 XT, você tem uma porrada de placa. Se ela já vier com 24 na 5080, não vai mudar muita coisa, porque assim, quer dizer, a 4090 ela não usa os 24 GB dela. A 5080 então, portanto, não vai nem precisar desses 24 GB, porque ela vai ter só 256 bits contra 384 da 4090. Então, não há essa necessidade. Mas se você é um tarado por VRAM, como a maioria dos brasileiros, eu não sei qual é a onda, beleza, compre aí a tua a 24 GB. Só que eu acho que isso vai trazer de novo apelo. Essa aqui é pra galera de inteligência artificial. Cara, ficar vinculando essas placas à inteligência artificial e a essa desculpa só dão motivo para a NVIDIA precificar elas alto o tempo todo. Que nem foi a 4060 Ti 16 GB. É só pra dar um H, é só papo furado para precificar ela alto. E tem besta que cai nessa conversa. Com relação aos atrasos que Blackwell sofreu, fica a discussão de que se isso foi por conta da TSMC, se foi por conta da nossa querida NVIDIA mesmo, do projeto Blackwell, do design que tinha um erro, fica todo mundo jogando para um lado e para o outro, mas a verdade é que atrasou, então teve muito comprador, a Amazon, clientes, tipo, não é um marketing do PCFX, nem, né, o cara que tá assistindo a gente, não, é cliente mesmo, tora, né, que ficou puto. O Jensen usou isso politicamente, vamos dizer assim, não, o pessoal tá muito afim das RTX e tal, RTX não, das H lá, das novas placas da NVIDIA, RTX. Mas a gente vai entregar, a gente vai trazer, saiu agora, mais recentemente, a entrega de algumas, ou um agendamento, não lembro. Mas assim, esse atraso me preocupa, porque, mais uma vez, pode ser que a NVIDIA use isso em seu favor e dizer assim: "Não, gente, acontece que Blackwell é difícil de fazer. Blackwell é caro, Blackwell é complicado, o yield isso, sempre para capitalizar". Então, é importante que a gente combine aqui. Se for caro, cara, não compra. Mas não basta não comprar. Você tem que ir no canal que você segue e exigir que ele critique, porque reclamar resolve. Eu vou só citar alguns exemplos. A questão da Intel, com relação aos seus processadores de 13ª e 14ª geração. A questão da própria RTX 4080 de 12 GB. A questão dos AMD 9000, que agora vão lançar o 9800X 3D, porque ninguém comprou, todo mundo reclamou. Então, isso tudo, gente, faz com que a gente meramente não comprar é uma coisa. Porque quando a gente não compra, o que os caras fazem? Eles saem demitindo a galera porque foram incompetentes. Mas quando a gente não compra, reclama e explicita isso, principalmente por meio da mídia especializada, isso funciona. Então, já sigam a gente aqui, que a gente vai acompanhar esse lançamento, que deve acontecer em 2025, no início, lá na CS, e a gente vai acompanhar aqui com muita calma. E eu convido vocês para se inscrever no canal, para poder acompanhar esse lançamento com todo esse critério crítico, técnico, embasado, sem firula e sem ultrapaixões. Sem ódio, sem raiva, mas também sem amor à camisa, né? Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.